Horrível, né, mano? É a Luca que faz isso, essa leseira. Tem que inventar o teu próprio. Vamos lá. E aí, vamos falar? Vamos começar? Tu vai olhar pra mim? A gente olha pra lá. E aí, tu vai olhar pra mim ou a gente olha pra lá? A gente se olha assim no clima? Não, a gente se olha com o clima não, claro que não. Então a gente olha pra lá. E aí, maninhos e maninhas, está começando agora o meu, o seu, o nosso, vem que tem! Eu me chamo Eliano Santos Eu me chamo Jackson Ramos. e hoje, nosso primeiro vídeo do canal, vamos falar sobre Pessoas ilustres da cultura amazonense. aquelas pessoas que deixaram saudade, pessoas que partiram, né, amigo? Partiram pra ficar. Né? E o homenageado de hoje é ele. Nada mais, nada menos que Arlindo Pedro da Silva Júnior. Conhece? Pelo nome, não conheço. É difícil, até porque não conhecíamos por esse nome. Mas eu vou te dar uma pista. Pop da Selva. Arlindo Júnior. Sim, agora ficou claro, né, Com Maninho? certeza. Arlindo Júnior, né, que foi, né, um dos grandes representantes da nossa cultura e realmente está deixando muita saudade, tanto para as pessoas que gostavam de ver os eventos, gostavam das toadas que ele cantava, e pra gente que nós somos dançarinos, né, realmente está fazendo muita falta, está deixando muita saudade pra gente. Sim, até porque nós já íamos para eventos bovinos, caprichoso, e já esperava entrar o Arlindo, né? Então assim, já era esperado. E agora não, agora a gente entra e fica um vazio, né? O que acontece? Nós, como dançarinos, eu tenho um exemplo que quando eu fui a um evento com ele, foi um casamento, nós não sabíamos se chorávamos ou se a gente dançava, porque ele foi contar tudo o que estava acontecendo sobre a doença dele, então ficou uma coisa bem tensa, mas ao mesmo tempo com aquele, eu posso dizer assim, com aquele ar de felicidade. E ele sempre muito emocionado, né, nas Sim. palavras, nas toadas que ele cantava, e totalmente, muito, tudo verdadeiro, né? E Arlindo, né, Pedro da Silva Júnior, como você disse, amigo, mais conhecido como Arlindo Júnior, foi um cantor levantador de toada e tornou-se um dos principais nomes do festival folclórico do Festival de Parintins, onde defendia as cores do boi caprichoso. Nascido em Manaus, no dia 20 de maio de 1968, Arlindo Júnior tornou-se levantador de toadas do boi caprichoso no fim dos anos 80, lá em Parintins, a terra do boi bumbá. Sua função foi responsável pelo salto profissional por mais de 20 anos. Arlindo conquistou títulos e cantou as toadas clássicas que embalaram a festa do boi bumbá. Maravilhoso. Então tem uma importância na nossa cultura, né? Muito, não tem assim algo que possa apagar o que ele fez, né, pela nossa cultura, Sim, levando para fora do nosso estado, para fora do nosso país, levando para o mundo afora. E temos muito a agradecer, né, ao Sim. tudo que ele fez, ao tempo de vida que ele dedicou. E aos 51 anos nos deixando, né, amigo, infelizmente, né, foi alguém que embalou multidões, né, com seus hits, né, tanto em Boi Manaus, lá em Parintins, no Bumbódromo, no Festival Folclórico também, na Ponta Negra, que tem um evento também bovino muito Quem grande. nunca se rasgou na Ponta Negra dançando? Quem nunca se rasgou, né? Quem nunca foi até o chão com as músicas dele, né? Ritmo de boi, canoeiro, bicho homem, todo mundo se rasga nesse bicho homem. É impossível Você ninguém se também acho rasgar. que sabe, né? Dançar o bicho homem, ritmo quente, o dois pra lá e o dois pra cá, o famoso dois pra lá, dois pra cá também, que quando aquela toada não tem aquela coreografia, mas todo mundo sabe o dois pra lá, dois pra cá. Mesmo não sabendo dançar, mas a pessoa arrisca o dois pra lá, dois pra cá, errado, com um, com dois. Com certeza. Independente de toda a situação que ocorreu, né, que está acontecendo em todo o estado do Amazonas, a gente lembra do Arlindo, aquela felicidade, aquela alegria, aquele jeitinho meigo de prestigiar, de dar atenção a todos. Então, assim, marca dançarino, marca quem está ao lado dele, é toda uma produção. E marcou uma história toda, né? E vamos lembrar ele sempre com alegria, jamais com tristeza, né? Sempre com alegria e sempre dançar as toadas no qual ele mais gostava de cantar, né?
o mais especial é isso, né? Que vai ser lembranças eternas. Lembranças eternas. E o nosso próximo homenageado de hoje é ele, Klinger de Oliveira Araújo. O nosso querido Furacão, né? Mais conhecido aqui na nossa região como Furacão. Klinger Araújo, artista parintinense, que partiu para ficar, deixou muita saudade, tanto no público, né? No público bovino, que infelizmente não vai mais ouvir o som daquela flauta, não vai mais ouvir aquelas imitações que ele fazia de cantores, ou quando ele ia cantar uma toada, fazia 2 personagens numa única toada. Você lembra disso, amigo? Lembro sim. Até então, eu lembro de histórias que eu pude viver ao lado dele, né? Eu pude vivenciar. Eu dou exemplo a 2 questões que foi incrível, que a gente lembra muito, que foi o cocá e a blusa. Em um evento dele, chegou atrasado tanto a blusa quanto o cocá. E do jeito que ele era vaidoso. Super, demais. Aí o que aconteceu? O cocá chegou minutos depois, né? Ele teve que pegar... Foi lá em cima, trocou toda a parte da roupa, só que faltava a blusa e o cocá. E belíssimo, tanto o cocá quanto a blusa, que é do Adriano Assis. Adriano Assis, um beijo, um abraço. E a primeira coisa que ele se preocupou foi: leva pro camarim meu cocá e minha blusa. Incrível, né? Como ele era detalhista, como ele era vaidoso, né? Como ele se importava com as pessoas que estavam ao redor dele. Klinger Araújo completou 30 anos com um evento no qual ele realizou no Teatro Amazonas, que foi o seu primeiro DVD comemorativo depois de 7 discos lançados. Ele era um artista nato no qual levou a nossa cultura para fora do Amazonas. Instrumentista também, tocava flauta, tocava outros instrumentos. E ele sempre brincava, né, que o boi para ele era uma das coisas mais incríveis que ele já tinha feito na vida dele, e que ele tinha nascido para aquilo. E teve toadas, né, e hoje ficaram marcadas, que quem nunca se acabou no Boi Manaus, no Carnaboi, bumba, bum bum bumba. Foi uma das toadas que é mais dançada e o pessoal se soltava para... que explodiu também, tanto aqui no Amazonas quanto no mundo afora também. E ultrapassou barreiras e uma das toadas dele que mais ficou marcante, né? E marca até hoje. Artista nato, Klinger Araújo sempre gostou da cultura do boi bumbá quando criança. Organizava festivais mirins e brincava de boi com seus amigos na rua onde morava, em Parintins. Há 27 anos, olha aí, ó, há 27 anos ele fazendo esse percurso desde criança até os dias de hoje, deixando sua marca, né, na cultura amazonense. Se mudou para Manaus, né, no qual fez esse estouro todo aí pelo mundo afora. E começou, né, em diversos trabalhos como cantor de toadas de boi bumbá em eventos locais, estaduais, sempre se apresentando com sua banda e dançarino. E ele tinha um balé, né? Sim, tinha um balé no qual que eles se soltavam e eram espetaculares no que faziam. A sua carreira mesmo, né, começou em 1986, quando ele atuava como radialista na Rádio Alvorada, em Parintins. Alguns anos depois, foi DJ e locutor dos noticiários da emissora local. A sua verdadeira ascensão do cantor como levantador de toada aconteceu em 1990, você sabia? Não lembrava. Não lembrava, né? E adivinha no qual boi foi que ele começou a ser levantador de toada? Garantido, que é o melhor. Garantido? Sim. A gente fica tanto, né, nessa disputa aqui de quem é um melhor que o outro, que a gente acaba acreditando, né? Garantido, né? Garantido, ele começou no Garantido, mas logo em seguida ele recebeu um convite do Boi Caprichoso, onde ele se firmou as raízes e até os seus últimos dias ele permaneceu na cultura e no Boi Caprichoso, sendo em todos os eventos ele cantando mais caprichoso do que Garantido. Incrível, né?
Incrível, amigo. Infelizmente, né, ele não deixou devido a essa pandemia. O Covid conseguiu levar mais um personagem incrível da nossa cultura e realmente ficou saudade de quem já partiu e deixou esse legado dele para toda a cultura amazonense e para todos nós, né? Infelizmente, não parou por aí. Tivemos uma perca recentemente de uma pessoa maravilhosa que também deixou saudade. Ele, Zezinho Corrêa. Zezinho Corrêa, né, amigo? Eu não tinha muita aproximação dele, né? Mas como todo o povo amazonense conhece e também nacional e internacionalmente conhece, ele participou da banda Carrapicho, né? E foi um dos personagens no qual levou a nossa cultura para fora do nosso estado e fez muito sucesso aqui no nosso Amazonas, e onde ele ia levava multidões. E toada tic-tic-tac, né? E a toada tic-tic-tac, que com certeza você aí deve conhecer muito bem. Eu tive uma experiência, te cortando rapidinho, eu tive uma experiência com ele dia 6 de janeiro de 2019. Nós fomos para Boa Vista. Né? Em nossas malas, que eu fui com uma outra dançarina, uma amiga minha, Ioli, beijo Ioli, esquecemos o desodorante. Simples. Mala de dançarina, já viu como é que é? A gente esqueceu o desodorante e a gente estava com vergonha de pedir do Zezinho. Aí eu falei, Ioli, pergunta dele se ele trouxe desodorante. Ela, não vou lá não. Essas são pérolas que ficam. Pérola né? Não marcou. Aí o que acontece? Ela foi e perguntou, Zezinho, você tem desodorante? Aí na hora ele abriu a bolsa e entregou. A gente achando que ia ser uma coisa esquisita em pedir de um cantor, ele na hora ele deu. Mas é aí, né, amigo? A gente fica assim receoso para a pessoa já ter uma fama, né? Sim. Mas quando a gente começa a lidar com as pessoas, a gente vê que é totalmente diferente, né? O artista iniciou sua carreira como ator depois de fazer um curso de formação no Rio de Janeiro. Ele era tão importante, né, que ele fez esse curso, né, no Rio de Janeiro. Zezinho atuou em diversos musicais até investir na carreira de cantor e em meados da década de 1980 integrou o grupo Carrapicho, que estourou na década de 1990 com o hit Tic Tic Tac. Zezinho, infelizmente, né, nos deixou no dia 6 de fevereiro de 2021 em Manaus, aos 69 anos, após complicações da Covid-19, em meio à pandemia dessa doença no Brasil. Muito triste, né, a gente perder mais um ícone da nossa cultura amazonense para esse vírus, né? E você, amigo, qual é a sua... O que você se sente, né? O que você sente, né? Devido a tudo isso que acontece? É muito triste porque perdemos familiares. A cada dia que passa, iremos perdendo mais. Perdemos amigos, perdemos cantores, perdemos dançarino, né? Então, assim, hoje, o motivo de estarmos aqui é dedicado a um amigo que infelizmente também partiu de Covid-19. E, gente, só para deixar uma notícia que não é alegre, não é divertida. Um amigo da família do Jackson infelizmente faleceu. Ele vai falar quem foi e vai prestar suas condolências. É mais uma notícia triste, a gente fica assim alegre e triste, né? Porque hoje nós iniciamos nosso canal e ao mesmo tempo que iniciamos, tivemos uma perca de um amigo da minha família, então era muito querido. Eu quero deixar meus sentimentos aqui à família da família Oliveira, a doutora Dalva, a doutora Neila, ao advogado Bilei, a Cátia, a todos da família que passam por um momento difícil, porque perder um pai, mano, é o alicerce, né? Então eu quero deixar aqui meus sentimentos a todos. Um beijo a todos.
E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre uma pessoa que não é um ícone, né, da nossa cultura amazonense, mas que está deixando muita saudade e que infelizmente nos deixou. E foi o responsável por dar esse impulso para nós dois, para a gente criar esse canal no YouTube, né, amigo? Sim. E o Jackson, não existe uma pessoa melhor para falar dessa pessoa do que o Jackson e a Fabi, que no momento não se encontram aqui, mas que eram pessoas totalmente próximas a ele. E eu vou deixar esse espaço totalmente ao Jackson para... É um momento muito difícil, né, falar sobre Ramon Fernando. Quem foi Ramon Fernando? Foi um amigo incrível, né? Então, eu até prometi às vezes para ele mesmo que nós estaríamos juntos para sempre. Nós saíamos e sempre era aquela questão de eu voltar e ele voltar comigo. E eu já me preparo para quando isso retornar, quando o boi voltar a ser o que era antes, aquele movimento, aquela aglomeração. E que as últimas palavras que ele falou para mim foi que me espera porque vai dar meia-noite. Né? Então aquilo não saiu da minha cabeça, que até hoje matuta. Né? E eu fico pensando assim, quando der meia-noite, eu vou lembrar disso. São momentos, né, que ficaram muito marcados, né, para vocês dois, que vocês passavam muito por essa situação, né? Esses momentos, assim, eram um tanto de brincadeira, mas são momentos que estão marcados em ti, né? Porque você presenciou todos aqueles momentos com ele. Nós tivemos muitos momentos felizes, né? Isso começou tudo em 2016, no Garantido Show. E antes disso, eu tive uma amizade com o Caio, que é um outro amigo nosso, né? Que ainda não morreu. Ainda não morreu. Só deixando o Caio, só bagunçando contigo, tá? E a minha amizade era com ele, né? E depois que o Caio se afastou, eu comecei a minha amizade com o Ramon. E de lá a gente não se desgrudou mais. Tanto é que ele tinha ciúme do Caio comigo, né? Porque eu saía mais com o Caio e não saía com ele. Foi quando a gente se juntou e pronto, para todos os lugares era eu e o Ramon, né? Então, eu posso dizer que ele deixou um vazio assim que é difícil, é muito difícil preencher. E ele tinha, como a gente ia em alguns eventos com ele tinha sempre aquelas brincadeiras, né, que ele brincava, né, de rainha, que ele era fazia sempre rainha. Ou que ele ia fazer uma evolução numa ele era todos os itens. Todos os itens. E por incrível que pareça, né, apesar de ele ser gordinho, ele tinha uma leveza para dançar, né? Todo mundo falava isso, né? Que ele tinha uma leveza para dançar e era uma pessoa muito extrovertida, né? Sim, felizmente meu amigo agora completa um mês, dia 28, né? E fica difícil, né? Porque saímos distantes. E tá, tudo bem, eu entendo que Deus tem um propósito e a gente não pode contrariar, mas eu acredito que nós iremos se encontrar e vai ser só festa no céu. Com certeza. E lembrar, né, que ele não queria que a gente ficasse triste, né? Porque ele sempre era assim, cheio de energia, sim, né? Sim. Apesar das situações que ele passou por toda a vida, ele sempre foi alegre, né? Espontâneo, né? Sempre. E deixando claro aqui, né, meio que a gente se cuidem, se previnem que essa doença não é brincadeira, né? Sim. E infelizmente levou um amigo, mas isso a gente vai ficar aqui sempre feliz por ele, por ele ter implantado na gente aquelas lembranças boas, né? E tanto que a ideia foi dele, né? A ideia de fazer esse canal foi dele. Aí ele chegou comigo, perguntou se eu aceitava, e na brincadeira eu fui e falei sim, né? Tanto é que a gente deu o nome Yutoba. Mas foi o Yutoba assim, na brincadeira, porque não levamos nada a sério para oficializar. Mas quando você veio, acho que 2 semanas depois, tu me fez o convite para participar tudinho, aí eu fiquei pensando assim, caracas, o Ramon fez isso, o mesmo convite. Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando, me deu medo na hora que tu falou, eu chorei, porque eu lembrei dele, que eu voltei lá atrás do convite que ele tinha me feito.
Então assim, eu falei, cara, se isso está voltando, é porque é para dar certo. É pra dar certo, né? Infelizmente não é ele que está aqui, né? Mas eu acredito que ele mexeu os pauzinhos dele lá para dar tudo certo, porque caminhou certinho, entendeu? Então eu não contrariei, eu peguei e falei, eu vou aceitar e vamos ser o que Deus quiser. E tá sendo, e vai ser. E vai ser. É difícil, as pessoas podem e vão criticar a gente, comentários negativos, comentários positivos, mas eu tenho a certeza do que o que a gente está fazendo aqui, de coração, eu posso dizer, meu amigo vai ser homenageado com muito carinho, muito amor mesmo. E vamos conseguir sim, amigo, porque independente de qualquer coisa, a gente não tá fazendo assim tanto para satisfazer e para as outras pessoas não só julgar a gente, porque a gente está fazendo de coração. E a gente sabe que a nossa parte que a gente está fazendo é homenagear e ainda passa a moto aí. Para completar O a marginal, moto, né, que ele fala. Mas como ele sempre falava, a gente aproveitando o gancho que a moto passou aqui, fez um barulho, ele sempre falou, lá, olha o marginal, realmente, agora veio na mente, olha o marginal lá fora. Então eu sempre vou lembrar dele assim, esses momentos felizes. É difícil a gente falar sem rir, porque lembrar do Ramon sério é impossível. É impossível. Então assim, vai ser dessa forma para sempre e vamos sempre sorrir. Sempre sorrir. E saudades que ficou, e saudades daquelas pessoas que partiram, e alegria no coração. E não esqueçam, desde já, de ativar o sininho de notificação, se inscrever no nosso canal e dar o joinha pra gente. Muito obrigado e Obrigado. esse é o nosso primeiro vídeo no canal e vai dar tudo certo.